Olha, avalio como uma ótima partida do Gabriel Brazão, o melhor jogador em campo na minha avaliação. A gente já até deixou bem clara essa opinião aqui, né, na audiência do Esporte por Esporte durante o jogo, mas repito aqui na audiência rotativa de que o Brazão evitou com as suas 5 defesas, 2 delas impactantes, né, que foram fundamentais para que o Santos não perdesse a partida de hoje. Essa que é a verdade. O Santos não perdeu o jogo hoje por conta do Gabriel Brazão, claro, e por conta de circunstâncias e até de finalizações dos jogadores do Mirassol, que é aí que tá o ponto, né? Para mim, muito mais mérito do goleiro do Santos do que demérito dos atacantes ou meia atacantes do Mirassol, nas jogadas que foram de maior perigo para o goleiro do Peixe, camisa 77. Então eu vejo que um empate hoje para o Santos foi o primeiro na competição. A competição da Série B, assim como todas as competições de pontos corridos, vão acontecer alguns jogos em noites ou dias, tardes como essas de hoje, viu, Paulo? Onde o time não consegue jogar, não consegue desempenhar e o que sobra é um empate, é um ponto conquistado fora de casa. Eu avalio que o empate hoje contra o Mirassol fora de casa foi um bom resultado. Foi um bom resultado pelas circunstâncias e pelo contexto da partida, porque se desenhava muito mais uma vitória do Mirassol, até uma goleada do Mirassol, possivelmente, porque o que o Mirassol produziu, principalmente no primeiro tempo, aí eu digo no primeiro tempo, porque o Mirassol teve um volume de jogo muito maior no primeiro tempo do que no segundo, mesmo no segundo tempo ainda levando perigo ao goleiro Brazão. No segundo tempo o Santos tentou ainda no comecinho da segunda etapa controlar um pouco mais a partida, tentar um pouco mais equiparar e equivaler a partida, mas fato é que o volume de jogo no total, no todo, do Mirassol foi muito acima. Então assim, antes do jogo, um empate hoje, o torcedor santista não gostaria e seria um resultado ruim, né? Vamos pontuar dessa forma. Um empate, quando você vê Mirassol e Santos na Série B, o Santos precisando ganhar para ter uma sequência de vitórias depois de 4 derrotas seguidas e tendo vencido o Goiás na última semana, era a vitória fundamental, né? Para que o Santos conseguisse hoje mais 3 pontos e voltasse ao G4. Não voltou ao G4 com empate. Porém, um empate hoje é um ponto somado. Eu avalio como um ponto somado pela questão do Santos ter sido amassado. O Santos foi atropelado pelo Mirassol em volume. Então, assim, o primeiro tempo deixou bem claro isso. Aquela falta que o Gabriel Brazão foi defender, aquela outra finalização do Isaac, camisa 14 do Mirassol, foram chances reais, claras e manifestas de gol que o Santos poderia ter sofrido 1-0 e quem sabe até um 2-0. Então assim, o torcedor do Santos, na minha avaliação, tem que agradecer o Gabriel Brazão por ter evitado mais uma derrota, que seria a 6ª derrota do Santos na competição. Então é melhor, pelo menos eu penso assim no futebol, né, que você some um ponto do que 0 ponto. Mesmo que a gente vai falar muito sobre isso aqui, né? A Clara também tá por aqui, já está ansiosa, muito ansiosa para falar desse jogo do Santos. Ansiosa. A gente vai falar muito do quê? De mais um jogo onde o Santos, coletivamente falando, os jogadores de linha. Hoje eu vou isentar o Gabriel Brazão porque ele foi o melhor jogador do time. De fato, foi o único jogador que contribuiu e produziu naquilo que ele pode fazer, que é goleiro, para que evitasse um resultado pior, muito pior poderia ser. Então, assim, o Gabriel Brazão está isento de críticas hoje. Aliás, pelo contrário, para mim foi o melhor jogador em campo. Mas fato é que, coletivamente e consequentemente, de forma individual, né, individualmente falando, os jogadores do Santos fizeram mais uma apresentação pavorosa, mais uma apresentação horrível em campo. Parece que é um time que não treina, parece que é um time que ou treina e não consegue executar, ou os jogadores não conseguem ter a percepção e a parte mental, até de inteligência para poder executar aquilo que é trabalhado. Se é que é trabalhado, porque na semana passada, depois das 4 derrotas seguidas do Santos, a impressão que ficou é que o trabalho estagnou e até que piorou, né? Se tivesse estagnado, seria menos pior. Mas o trabalho estagnou e não evolui, ele piora a cada jogo. Mesmo na vitória contra o Goiás, que tranquilizou um pouco mais o santista e tranquilizou principalmente a comissão técnica, que para mim, né, naquela ocasião, até na derrota contra o Operário, eu trouxe a opinião de que uma discussão da possível troca na comissão técnica deveria acontecer. Com a vitória com o Goiás, mantive essa mesma opinião. Não pedi a demissão do Fábio Carille e também não sinto firmeza, não sinto convicção em manter Fábio Carille na comissão técnica do Santos como o treinador principal da equipe. Por quê? Porque as últimas apresentações do Santos na Série B demonstram um time que não treina,
Um time que não trabalha, um time que não procura melhorar, um time que não executa suas ações, não consegue minimamente ter uma organização defensiva e ofensiva. O time, quando recupera a bola, quando recuperou a bola muitas vezes hoje no campo de defesa, estava atrás da linha do meio campo, e para você correr com o Guilherme no sacrifício, ou com o Pedrinho, que não voltava de forma alguma para poder ajudar na marcação do Xermão, que foi engolido pelo Fernandinho no primeiro tempo, o Rodrigo Ferreira teve que entrar para socorrer o lado esquerdo do Mirassol, o lado direito do Santos, que conseguiu amenizar o dano com o Fernandinho na esquerda, que fez um ótimo primeiro tempo. É um Santos que tinha que correr muito, muito. E o Santos tem jogadores, atletas que correm muito? Tem o Juliano corre muito, o Juliano é um jogador veloz? Não é. O Furt é um jogador veloz? Não é. O Guilherme é um jogador veloz? É, mas hoje ele não estava em condições de correr da defesa até o ataque, como o Santos estava posicionado, né? No caso do Pedrinho, idem. Pedrinho é um jogador veloz, mas eu não sei o que aconteceu com o Pedrinho hoje. Simplesmente ele não quis entrar em campo, se recusou a jogar, se recusou a marcar, se recusou a atacar. Não sei o que esteve fazendo hoje com a camisa 7 do Santos. Então vejo que a partida de hoje foi mais uma horrível do Santos. Uma partida pavorosa, uma partida de um time que mostra que na Série B existem muito mais times com menos condição financeira e menos condição estrutural, né? Até com menos pressão, isso tem que ser pontuado também, que treinam muito mais e que executam mais sua proposta de jogo do que o próprio Santos. Então assim, o que vai a campo é o que a gente consegue analisar. Nos treinamentos abertos à imprensa, a gente consegue ver o aquecimento, né, coisas que não são trabalhadas taticamente de jogo. Ok, isso não é aberto à imprensa. Então, assim, a gente tem que ficar com o recorte, o que é analisado, passado para o torcedor e para a imprensa, o que acontece no jogo, porque o treino a gente não consegue ver. Então, assim, no jogo, o Santos está assim, sendo engolido pelos seus adversários e hoje foi um amasso do Mirassol. Então, assim, hoje era para o Mirassol ter ganho por 2-3-0 no primeiro tempo, principalmente por conta do volume de jogo que teve. Então, para finalizar esse comentário inicial, o Santos hoje, o Santista hoje tem que ficar feliz com o empate, porque uma derrota hoje seria a sexta derrota, né? Seria menos um ponto somado. Hoje foi um ponto somado fora de casa, onde o Santos não produziu absolutamente nada para poder somar esse ponto. Quem ajudou o Santos a somar esse ponto, quem fez com que o Santos somasse esse ponto, foi o Gabriel Brazão. Então, assim, foi o melhor jogo do Brazão com a camisa do Santos e evitou mais uma derrota do Peixe na Série B do Brasileirão.